Oi, gente, sou Rita Castro, professora de língua portuguesa do nono A e nono B. A aula de hoje vai ser interpretação de texto, mas vai ser interpretação de texto de um livro. Nós vamos falar sobre as características a característica de um livro, né? O que um livro é composto por quais partes, né? O que tem escrito para introduzir uma história em um livro. Eu vou ler um trecho desse livro e logo em seguida 10 questões. O livro que nós vamos trabalhar é um livro que é apropriado para a idade de vocês, então não... Ai, professora, mas... Não, é um livro que é apropriado para a idade de vocês. Ele se chama Descanse em Paz, Meu Amor, é o nome do livro, é o título do livro. Descanse em Paz, Meu Amor. Tá? Quem escreveu esse livro aqui é o Pedro Bandeira. Pedro Bandeira. A editora é a editora Ática. Presta atenção nessas informações, porque vocês vão ter que colocar essas informações nas questões que eu vou passar, tá? A editora Ática. Deixa eu ver o que mais aqui. O ilustrador Marcelo Martins. Quem que é o ilustrador? É quem faz os desenhos dos livros. Todos os desenhos dos livros. Então, o ilustrador chama-se Marcelo Martins. Tudo bem? Prestar atenção nas informações, porque vocês vão usar para responder, tá? O nome do livro, Descanse em Paz, Meu Amor. Pela capa, olha só. O que vocês imaginam que vai falar esse livro? Que vai ser? Que tipo de história que vai ser? Vai ser engraçada? Vai ser triste? Vai ser dramática? Vai pensando aí, tá? Então, o que tem no livro? Tem a capa, tem o nome do autor, do escritor, tem o nome da editora, tem o nome do ilustrador. Em alguns, não são todos, tá? Em alguns livros temos o sumário. O que é o sumário? O sumário é onde mostra os capítulos. Quando o livro é dividido por capítulos, o sumário ele mostra os capítulos e mostra o número de páginas, tá? Então o que o sumário mostra? Mostra os capítulos do livro e os números de páginas. Primeiro capítulo, Noite Gelada. A previsão para amanhã é de tempo instável, com queda acentuada na temperatura. As chuvas continuarão durante o período e a temperatura deve cair ainda mais. Ventos fortes do sul trazem uma massa de ar frio que... O estrondo de um raio seco rasgante invadiu o velho casarão, acompanhado do clarão azulado do relâmpago com sua luz assustadora. No mesmo instante, o grupo de jovens reunido à frente do pequeno televisor ouviu um estalo vindo do quadro de luz. A imagem desapareceu da tela. Pronto, estamos no escuro de novo, lamentou Silvio. Outra noite à luz de vela. Sucedendo o raio, o ruído do trovão invadiu a sala fazendo tremer as vidraças. Um arrepio eriçou a pele de todos e eles sabiam que não era de frio. Márcia, enrodilhada no velho sofá, abafou um gemido que ia explodir-lhe na garganta e afundou o rosto entre os braços. No escuro ninguém percebeu. Ludmila levantou-se, com as mãos e os olhos para o alto, como se reclamasse com o responsável pelas tempestades. Que férias, meu Deus, que férias! Começou a tatear na direção da cozinha em busca de velas e esbarrou em um corpo forte que ia fazer a mesma coisa. Era Silvio. Ludmila abraçou-se a ele, tremia de desespero. Calma, sussurrou o amigo, acariciando-lhe os cabelos. Tudo vai acabar bem. Alguém pode fechar direito essas janelas? Pediu Paulinho, timidamente. A gente vai enlouquecer com a subida desse vento. Não adianta, Paulinho. A voz grave de Geraldo ecoou pela sala. Essa casa velha está cheia de frestas. É a harpa do mal. Cortou Débora como se praguejasse. Cala a boca, Débora, por favor, pediu Márcia. Silvio voltou da cozinha já com uma vela acesa. A luz mortiça iluminava-o fracamente por baixo, dando-lhe uma expressão fantasmagórica. O rapaz enfiou a vela em um castiçal e acendeu mais duas.
A luz que conseguiu era pouca, mas fez aparecer os rostos preocupados dos 6 amigos. Aconchegavam-se no centro da sala, vestindo todos os agasalhos que haviam trazido. Quem não cabia no velho sofá e nas 2 poltronas, reencostava-se nas mochilas e sacos de dormir espalhados sobre os tapetes em ruínas. Latas de conservas abertas, mal tocadas, mostravam a falta de apetite de todos. O vento, encontrando inúmeras frestas por onde passar, sacudia as chamas das velas, fazendo dançar sombras e clarões amarelados nos rostos dos 6. Ninguém falou. O medo calava suas bocas. Aquele nem parecia um grupo de jovens em férias. A atmosfera gelada, úmida, correspondia ao estado de suas almas. Haviam planejado férias nas montanhas, numa paisagem linda, de mata fechada, no sopé de uma escarpa alta. Haviam trazido comida para 1 mês e até um pequeno televisor, agora inútil, porque queimou. O espírito aventureiro do grupo tinha escolhido aquele lugar distante para justamente levar de volta à cidade a glória de ter escalado uma escarpa. Mas a aventura transformava-se em pesadelo. Para adiar a fuga daquele pesadelo, a tempestade destruiu a ponte de madeira que passava sobre o riacho. E há 1 semana estavam ilhados no casarão que haviam alugado para uma temporada. Era uma casa velha, muito mais estragada do que lhe disse o corretor. Os encanamentos rangiam nas paredes como artérias entupidas, e o mofo cobria de nódoas todos os cantos, denunciando a umidade. Ó. Isso aqui é um desenho de como seria a cabana onde eles estavam. Devia ter sido a sede de algo importante, um dia perdido no passado. Na certa, uma sede luxuosa, como podia ser verificado pelos destroços de um coreto no jardim e pelo pequeno cemitério particular no alto de uma pequena elevação, a 200 metros da casa. Um cemitério particular. Aquela fora talvez uma casa tão rica que seus ocupantes não se misturavam com o povo nem depois da morte. Se o sol de inverno tivesse brilhado naqueles dias, o desconforto seria mais uma razão de farra para aqueles jovens. Mas chovia sem parar, havia quase 1 semana, e naquele instante a porta abriu-se, com um baque escandaloso, junto com um vento que, livre, uivou para dentro, trazendo folhas molhadas e gelo lúgubre da chuva, surgiu a bela figura de Alexandre, recortada pelo clarão de um raio às suas costas. Oi, pessoal, que cara é essa? Isso aqui até parece um velório? Com dificuldade, empurrou a porta e o vento para fora. Eu disse oi, pessoal. Os dentes lindos brilhavam num sorriso largo e encantador. Márcia olhou fascinada para o rosto do namorado. Como sempre, a alegria era a marca registrada daquele jovem, aumentando sua beleza física. Alexandre muito bem poderia ter feito carreira como modelo de comerciais de televisão. Vendo uma expressão como aquela, na certa, todo mundo compraria qualquer pasta de dente, qualquer refrigerante, qualquer produto que fosse anunciado por sua imagem alegre e simpática. O rapaz entrou gingando, malemolente, e aproximou-se da turma. Que tempinho, hein? Ninguém tinha respondido o seu cumprimento. A luz das velas fazia perceber o branco dos olhos de todos que se erguiam para o amigo, calado na expectativa. Como é? Estamos sem luz de novo? Quer dizer que não vai ter nem para ouvir som? Nem a TV? Ah, então o jeito vai ser a gente cantar, né? Jogou-se de cócoras no tapete, emburacado e imundo que delimitava o grupo. É nessas horas que eu me arrependo de nunca ter aprendido violão. Mas vamos lá, sem acompanhamento mesmo. O que vai ser? Ludmila levantou-se num repente, rígida, procurando conter o tremor de todo o corpo. Quis falar alto, sua boca, porém, parou aberta por 1 segundo e ela só conseguiu balbuciar. Alexandre, deixa a gente em paz. A gargalhada franca de Alexandre sobrepôs-se sobre o ruído da tempestade. Ah, paz? Que besteira, Ludmila.
Nossa turma é do barulho. Nós somos 7 tremendões. Quem gosta de paz é chazinho quente e coroa. Nenhum dos amigos correspondeu à gargalhada. Alexandre fingiu-se chateado. Ah, pessoal, que astral se deixar impressionar por uma tempestadezinha dessas? Que caretice, vocês parecem crianças de maternal, tremendo cada vez que ouvem um trovão. O que pode acontecer de mal com a gente? A casa é velha, mas se não desmoronou até agora, não vai cair nunca. Vamos espantar o baixo astral, turma. Amanhã essa chuva para e a prefeitura conserta a ponte. Ludmila resmungou. Essa chuva não vai parar nunca, nunca. Como se fosse o bufão de um reino distante que tentava alegrar o humor do rei, Alexandre rolou para o lado da garota e pegou seu rosto com as 2 mãos. Ludmilazinha, parece uma criancinha com medinho do trovãozinho. Ah, me deixa, Alexandre, pelo amor de Deus. Haha, estou só imaginando a cara da turma da escola quando a gente voltar e eu contar para todo mundo que o famoso grupo dos 7 tremendões do 3º colegial ficou choramingando feito bebezinho que perderam a mamãe no parque de diversões. Ai, ai, viu? Do meio do monte de mochilas e sacos de dormir que se amontoava sobre os tapetes, ouviu-se um soluço. Alexandre pegou uma das velas e, andando de joelhos, aproximou-se de Paulinho, encolhido como se o teto fosse desabar sobre sua cabeça. Mas Silvio moveu-se rapidamente e enlaçou o corpo de Paulinho, que se agarrou no amigo, como se fosse a saia da mãe. Deixa o menino em paz, Alexandre, deixa o menino em paz. Por favor, ele está com medo. Dessa vez, Alexandre titubeou. A chama da vela sacudiu-se em sua mão enquanto ele abria os braços num gesto largo sem entender a razão daquilo. Ei, mas não é para tanto. Vamos devagar, pessoal. A gente não tem por que sentir medo. Falando sério, só por causa de uma tempestade? Deu uma ponte caída? A gente não vai ficar nessa casa para sempre. Não vamos exagerar. Medo de quê? A voz de Geraldo trovejou. Medo do sobrenatural, Alexandre. Medo do sobrenatural. Esse foi o primeiro capítulo do texto, do livro, tá? Descanse em paz, meu amor. Agora eu vou falar para vocês as questões. Número 1. Qual é o nome do primeiro capítulo do livro? 1. Qual é o nome do primeiro capítulo do livro? 2. Nome da editora. Tudo isso tá no começo do vídeo, tá? Nome da editora é número 2. 3. Nome do escritor. 3. Nome do escritor. 4. Nome do ilustrador. Nome do ilustrador. 5. Quais são as informações que aparecem no sumário? Quais são as informações que aparecem no sumário? 6. Qual é o título do livro? Qual é o título do livro? 7. Cite o nome dos personagens da história. Cite o nome de todos eles. Cite o nome dos personagens que aparecem na história. 8. Qual o nome da personagem? Qual o nome do personagem dessa história que não leva nada a sério? Qual o nome do personagem dessa história que não leva nada a sério? 9. Qual é o foco narrativo dessa história? Foco narrativo, esse é assunto de sexto ano, tá? Então eu vou dar uma recapitulada. Foco narrativo. Quando a pessoa conta uma história que está acontecendo com outra pessoa, ela só conta. É terceira pessoa. Quando ela conta uma história e ela está participando dessa história, é primeira pessoa. Então, se eu conto uma história e eu participo, eu estou nessa história, é primeira pessoa. Se eu conto uma história, mas eu não participo da história, eu só conto a história que aconteceu com outras pessoas, é terceira pessoa, tá? Então, foco narrativo, eu quero saber se é primeira ou terceira pessoa.
E 10, o que você acha que irá acontecer da hora que a Pro parou de ler pra frente? O que você acha que vai acontecer da hora que a Pro parou a história, a Pro leu até o final do primeiro capítulo? O que você acha que vai acontecer dali pra frente? Essas são as 10 questões, tá? E até a próxima aula. Beijo.